Olá, olá, sejam muito bem-vindos a esta live pré-ritual. Amanhã, então, será o nosso ritual dos milagres, autocura, autoestima, autoamor e prosperidade. Esse vai ser um dos rituais mais fortes que a gente já fez, porque este ritual traz justamente egrégoras fortíssimas de cura para trazer para retirar as nossas crenças que estão impedindo a nossa prosperidade, o nosso sucesso em todos os níveis, tá? Então, esse ritual de amanhã vai ser muito legal, vai ser muito importante. Todos podem participar, basta que entrem no grupo, façam sua inscrição com a Gabi, tá bom? E aí eu espero todos vocês amanhã no ritual. Hoje o que eu quero falar com vocês é como que podem acontecer os milagres e por que acontecem as curas e como eles são naturais. Em todo um curso de milagres, Jesus diz que os milagres são naturais. Nós vemos os milagres como algo sobrenatural e específico de Jesus, que só Ele pode fazer. Nós não vemos como nós, pessoas comuns, podemos fazer milagres. Mas isso é perfeitamente possível quando uma pessoa comum pode fazer um milagre. Assim, a gente vê que pessoas comuns que fazem coisas extraordinárias estão fazendo milagres, né? Mas os milagres que a gente chama, esses milagres que transcendem as leis da matéria, as leis do mundo, como é que eles acontecem, como que eles podem ocorrer, por que eles acontecem, o que tem por trás dos milagres. E é isso que Jesus fala no final de um curso em milagres, quando ele faz esclarecimento de alguns termos. Deixa eu ver se é assim que ele chama aqui. Suplementos a um curso em milagres, psicoterapia. E depois tem uma outra parte que ele explica alguns termos, né? E um deles é a cura, que é o que eu mais... só para vocês terem uma ideia. Olha as minhas anotações nas curas. Pouca coisa, né? É que para mim um curso em milagres inteiro tem que ser sublinhado e tudo tem que ser muito importante, porque tudo é muito importante, né? Esse livro e a Bíblia, claro, também são os livros mais importantes da minha vida. E olha que eu já li, viu? E olha que eu já li muitos livros. E agora, é claro, o Protocolo de Cristificação, meu livro, ele é um livro que ele transcende o mundo todo. É um livro que tem um poder sobrenatural nele. E eu senti esse poder sobrenatural nesses dois livros também. Eu sempre falei para vocês que um curso de amor, parece que fui eu que escrevi. Um curso em milagres é maravilhoso. Mas um curso de amor parece que fui eu que escrevi. E ele saía de dentro. Quando eu estava estudando um curso de amor, ele saía, eu começava a ler, e aí eu começava, fechava a minha visão, e é como se eu instantaneamente entrasse em meditação lendo. Então eu tinha que me sentar, porque eu saía, né? Eu não ficava ali, eu saía, eu desdobrava. E aí eu ia para as dimensões crísticas. Então, ele é um livro que ele falava comigo assim, ele não eram palavras, ele me tirava dali. Literalmente, eu não conseguia mais ler. Quando eu estava lendo alguma coisa, parecia que o livro me possuía, sabe? E eu ia para outro lugar, para uma dimensão crística. É bem interessante isso, né? E o meu livro é um livro desses também, que quando tu pegar ele nas mãos, tu começar a ler, tu vai ser retirado do campo da terra, tu vai ser levado para a dimensão crística, para que você possa ter o entendimento e ter a unção do que é falado ali,
lá nessa dimensão crística, porque sem a unção, tu não recebe o conteúdo. Se tu só pegar e ler meu livro, tu não vai receber nada. Tu só recebe o conteúdo quando tu fizer a unção, que é o quê? Seguir o protocolo que tá lá. No próprio livro tem o protocolo. Quando tu segue o protocolo, tu recebe a unção. Tu tem que receber da graça aquele conhecimento. Ele tá ali no livro, mas tu tem que receber da graça, se apropriar dele, lembrar dele dentro de ti. Por isso que ele é tão milagroso, por isso que ele é tão incrível, por isso que ele é tão raro, por isso que ele é tão especial, esse livro. Eu acho que eu assisti muito a Lucilena Galvão, porque eu tô com os trejeitos dela, né? Os vícios de linguagem. Depois eu assisto minhas lives, eu percebo. Gente, então vamos lá. Amanhã é o ritual. O que nós vamos fazer no ritual? Nós vamos trazer tudo isso como milagres para tua vida. Vai ser o ritual dos milagres. Por quê? Porque neste ritual nós temos autorização para fazer curas além do físico. Não são curas só do corpo físico, também ocorrerão. Nós vamos fazer curas em todos os teus 7 corpos. Nós temos 7 corpos. A Gabi falou que o meu computador dá para escrever nele, eu quero isso. Eu tenho Flipchart e amanhã a gente vai usar no ritual, mas eu tenho um computador que dá para escrever e mostrar para vocês. E aí ela vai me trazer a canetinha para eu escrever e mostrar para vocês que eu achei isso muito chique. E eu não sabia, eu nunca usei o meu Mac. Nunca usei. Eu abri ele 2 vezes e nunca usei, já tenho ele faz anos. Eu uso o meu computador antigo, que eu tenho mais praticidade, olha só, né? Eu vou usar o Mac a partir de amanhã. Gente, mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: milagres são naturais, mas eles não são naturais no mundo e nem na separação, no sentimento de separação. Por que a gente não faz milagres e não vê milagres o tempo todo? Porque nós nos sentimos separados. E nessa dimensão e nessa consciência, os milagres são impossíveis. Simplesmente por isso. Por que eu, Ana Long, consigo fazer milagres? E eu tenho que ter muito culhão para vir aqui falar numa rede social, na internet, que eu sou uma operadora de milagres, que eu sou uma iluminada, que eu despertei a consciência crística. Tem que ter muita consciência do que tá fazendo para falar uma coisa dessas, né? Sem ser blasfêmia. E por isso que as pessoas falam, se você é um desperto, se isso e aquilo. Não, você só é um desperto quando você despertou a consciência crística, quando você acessou o amor incondicional. Quando você descobriu como é que se manifesta na matéria, você não é desperto. Você só fez isso a vida inteira de forma inconsciente, agora tá fazendo de forma consciente, não tem diferença. Tu não tá fazendo coisas melhores porque tu descobriu como é que faz. Tu só vai fazer coisas melhores, coisas boas para todo mundo, para você, quando você despertar, porque aí o que você vai fazer vai ser o melhor para você e para todos os envolvidos, ou seja, para toda a humanidade. Para toda a criação, na verdade, porque engloba os planetas, os animais, todo mundo. Eu vou trazer um trechinho para vocês aqui da cura em um curso de milagres, para vocês terem um pouco de consciência do que é isso, né? Eu vou trazer a introdução, depois eu vou ler mais 2 frases, é bem pouca coisa. Cura. A oração tem ferramentas e testemunhas que fazem com que a subida íngreme seja mais gentil e mais segura, diminuindo a dor do medo e oferecendo conforto e as promessas da esperança. A cura é a testemunha do perdão e uma ferramenta da oração. Há uns anos atrás, eu estava bem no meio do meu processo
de iluminação. Na verdade, eu tava bem no final, eu não sabia que eu tava no final porque parecia que tudo tinha piorado. Eu tava bem no momento de noite escura da alma, eu tinha me mudado do sertão para Chapada e eu pedi muito, eu já tava bem imersa no processo de iluminação e eu pedi para Cristo que Ele escolhesse a minha casa na Chapada. Que o meu marido na época e o meu ex-sogro estavam procurando uma casa pra gente morar lá na Chapada e eles não estavam encontrando uma casa boa pra gente morar. É um povoado, um lugar simples, né? E eles não estavam encontrando uma casa pra gente morar que fosse boa, confortável para nós, para as crianças, né? E aí, eu pedi para Cristo escolher essa casa. Eu fiz uma oração, eu pedia todos os dias, foram 2 meses eles indo e voltando todo fim de semana da Chapada, até encontrar essa casa e reformar essa casa, tá? Aí, eles tinham visto uma casa pela primeira vez e essa casa o meu ex-sogro achou interessante e o meu ex-marido não tinha gostado da casa. Mas aí ele disse, a gente reforma toda a casa e vai ficar boa, a gente pinta e tal. E aí contrataram lá uns pedreiros e pintaram a casa toda, porque era uma casa grande. E aí reformaram a casa e, enfim, ficou bem boa e a gente se mudou pra lá. Só que quando a gente chegou lá, aquela casa, gente, no mesmo dia, a minha cachorra começou a passar muito mal. Uma pitbull forte, ela tinha 40 quilos, só pra ter uma ideia, quase o meu peso, ia dizer, né? 3 vezes meu peso, 3 vezes menos que o meu peso, mas ela é bem forte, uma cachorra bem forte, assim. E ela começou a passar muito mal, ficou muito fraca, começou a perder a força nas pernas. E ela passava muito mal, ela começou a sofrer muito. As minhas filhas, eu comecei a sofrer ataques espirituais. A minha sogra e meu sogro que estavam lá na minha casa também. E o meu ex-marido também, e eu também, e as minhas filhas também. Então, assim, todo mundo começou a receber esses ataques espirituais. E as minhas filhas, porque por serem crianças, né? A gente sabe que as crianças têm uma maior sensibilidade espiritual, principalmente até os 7, 10 anos. E aí, elas mudaram de um dia para o outro, que elas se mudaram de uma casa para outra, totalmente a personalidade. Começaram a jogar os brinquedos para cima e quebrar, começaram a brigar comigo e me mandar embora daquela casa. Elas gritavam e começavam a querer me mandar embora daquela casa. Elas iam entrar pro banho, faziam fiasqueira. Entravam no banho e faziam fiasqueira no meio do banho. Briga, fiasqueira, grito e tudo isso. E elas doente também, em nível de UTI. Eu já contei essa história várias vezes, mas elas estavam em nível de UTI, só que lá era interior e não tinha UTI. E aí eu medicava elas em casa, que o médico delas me deu todo o passo a passo da medicação para fazer. Tinha remédios na nebulização de tanto em tanto tempo, antibiótico e mais um monte de remédio. Gente, era um monte de remédio. Meu despertador despertava de meia em meia hora para eu dar remédio para elas. De dia e de noite. E uma delas ainda, a Vitória, teve reação ao antibiótico. Então ela tinha cólicas, que ela gritava de dor de 5 em 5 minutos e pediu para eu fazer reiki. E eu ali nessa função toda. O meu casamento estava se desestruturando. Para ter uma ideia, eu nunca briguei nem com meu ex-noivo, nem com meu ex-marido. A gente nunca brigou. A gente nunca gritou um com o outro, nunca foi grosseiro, violento um com o outro. Não tinha isso. Não foi esse o motivo de separação. Mas nessa época, até ele, que nunca foi agressivo nem nada, ficou brabo, jogava o chapéu no chão, assim, sabe? Chegava, jogava o boné no chão e ficou brabo. Eu também fiquei muito, muito braba. Do nada, assim, uma raiva
uma raiva assim tremenda, assim, parecia que eu estava sempre sob pressão, sempre sendo ferida, né? E eu não aguentava mais. Então, às vezes eu reagia com raiva, às vezes eu reagia querendo ficar doente para ir parar no hospital e descansar. Porque era só assim que eu imaginava que seria possível eu descansar, para vocês terem ideia do nível de cansaço que eu tava. E foi nessa época que eu já tinha uma clarividência bem aguçada, e eu abri o meu campo e eu olhava assim meus braços, eu via os meus ossos assim como se eles tivessem mordidas de cachorro, assim como se os meus ossos estivessem todos derretidos, consumidos. E eu lembro um dia que eu disse pra minha filha assim, eu não aguento mais esses gritos. Aí uma delas começou a gritar do nada. Ela gritava, do nada, né? Ela começava a gritar assim. Aí eu disse, meu Deus, o que tá acontecendo na minha vida? E eu percebia as entidades que tinham naquela casa, eu percebia que tinham entidades lá, mas eu ainda não sabia o que fazer. E eu fazia as minhas meditações, fazia tudo, e depois de um tempo eu não conseguia mais fazer nada. Eu não conseguia fazer uma oração, eu não conseguia fazer uma meditação, eu não conseguia fazer nada. Eu vegetava, eu não conseguia eu acordava porque eu tinha que dar o remédio para elas, porque eu tinha que cuidar delas, mas eu não tinha condições de fazer isso, mas fazia. E quando não era elas, era minha cachorra gritando de dor, e eu ia lá fazer reiki nela, porque eu não estava conseguindo fazer cura à distância. Porque uma cura à distância exige muita concentração, e eu não conseguia, então eu ia lá e só botava minhas mãos nela, e eu dizia, Cristo, faz tu um reiki nela, porque eu não tenho condições. E aí eu ficava lá 1 hora fazendo reiki na Kita. E isso todas as noites, pelo menos por uns 2 meses, todos os dias. Assim, eu já estava num estado que eu não estava mais aguentando. Aí um dia eu disse assim, eu não aguento mais isso. E aí veio a minha filha Vitória e ela olhou para mim e ela disse assim, tu não tá aguentando eu gritar? Imagina se tu morrer pro lugar onde tu vai com essa vibração que tu tá, vai ter muitos gritos e eles não vão terminar nunca. E vai ser para sempre. Aí eu disse, agora eu entendi o que tá acontecendo. Na hora me caiu a ficha, né? Na hora me caiu a ficha do que estava acontecendo. E era engraçado, porque ao mesmo tempo que elas meio que manifestavam as energias que estavam naquela casa, elas também manifestavam essa energia do meu mentor, né? É bem interessante isso, né? Porque isso aí quem falou foi o meu mentor. Tu não tá aguentando o grito de uma pessoa? Imagina se tu morrer agora, pra onde tu vai? Quantos gritos tu vai ouvir? Gente, aquilo foi... Eu vi um umbral quando ela falou isso. E aí, na hora, eu lembrei por que aqueles gritos dela me incomodavam tanto. Porque o meu pai, na infância, ele gritava. Meu pai era alcoólatra. Ele não era violento, assim, físico. Mas ele era muito violento com gritos e falar nome feio pra minha mãe, essas coisas, sabe? Com a gente, ele nunca foi nem violento, nem agressivo, nem nada. Mas com a minha mãe ele gritava muito, ele tinha muitos ciúmes, aqueles ciúmes doentio, sabe? De posse. E era um ciúme tão doentio, assim, gente, que ele tinha um ciúme, assim, que dá vontade de rir, né? De tão ridículo que era o ciúme, né? Tinha ciúme até dos gurizinhos de faculdade que iam lá alugar um apartamento, que minha mãe tinha, eles tinham um prédio, né? E vários apartamentos próximo à universidade. E eles alugavam e a minha mãe ajudava os gurizinhos, porque eles tinham 17 anos, eles não sabiam nem ligar um gás. Aí a minha mãe ajudava eles, né? E ele ficava com ciúme das crianças, né? Uma criança de 17 anos, mas enfim. E aí, na hora que ela falou isso, eu lembrei que
eu tinha que limpar ainda essas crenças, como eu estava bem no meio do meu processo de iluminação, que era bem o fim, só que eu não sabia que era o fim do processo, eu achei que estava tudo errado, né? E aí eu limpei isso, eu disse... Aí eu fiz essa limpeza dessas memórias da infância, dos gritos do meu pai, né? Dessa raiva, dessa tristeza que eu sentia quando ele gritava, dessa vontade de desaparecer e tudo mais. Tudo que eu sentia, veio tudo que eu sentia quando eu era criança com os gritos dele. E aí eu fiz essa limpeza, ela nunca mais gritou, minha filha nunca mais gritou, a Vitória nunca mais gritou. Antônio às vezes grita pra reclamar de alguma coisa ou pra pedir alguma coisa, mas a Vitória nunca mais gritou na vida, depois dessa limpeza que eu fiz em mim. Por isso que eu disse que você muda o outro e que o outro é reflexo do que tem dentro de você. A minha filha mudou instantaneamente. Do mesmo jeito que ela começou a gritar do nada, ela parou de gritar do nada. Quando eu limpei minhas memórias da minha infância, me perdoei meu pai, perdoei minha mãe, perdoei todo mundo por causa do que eu vivi na infância, né, desses gritos e tal, e acabou ali. E aí um outro dia, eu não lembro o que estava acontecendo, já tinha dado banho numa, já tinha sido aquela fiasqueira, já tinha dado banho na outra, já tinha sido aquela fiasqueira, e aí a Vitória tava lá braba, fazendo não sei o quê, e eu dei um tapa na bunda dela e me senti muito culpada, mas assim, ó, muito culpada. Parecia que eu tinha cometido o maior crime da face da terra. Assim, parecia que eu não tinha utilidade no mundo, que eu não tinha valor no mundo, uma coisa assim, me feria de uma forma. Eu não merecia existir, não é nem viver, eu não merecia existir por ter dado aquele tapa na bunda da minha filha, eu tava me sentindo muito culpada. Aí eu coloquei ela no berço, assim, elas ainda estavam dormindo no berço, elas tinham de 3 para 4 anos. E aí eu fiquei ali, me escorei no guarda-roupinha delas e fiquei conversando com Cristo. E aí eu disse, Cristo, essa foi a segunda vez que eu cortei relações com Cristo, do trabalho espiritual, né? Aí eu disse pra ele assim, ó, Cristo, eu vou continuar nesse caminho que eu tô, eu vou ser uma pessoa boa e eu vou tentar ser cada dia melhor, mas eu não sirvo para esse trabalho espiritual, porque se eu tenho que ser uma pessoa que não sente raiva, isso não tá funcionando para mim, porque eu já fiz tudo que eu conheço, todas as técnicas que eu conheço, já me perdoei por tudo que já veio na minha consciência, por ser todo mundo que eu conheço, e eu ainda manifestei essa raiva e essa reação agressiva, né, com a minha filha. Então, e eu não sei mais o que fazer, eu realmente não sei mais o que fazer. Então, eu acho que a gente termina o nosso trabalho por aqui. E eu falando, chorando, assim, ó, me debulhando em lágrimas e em silêncio, porque minha filha tava ali. E aí eu não tava virada para ela, eu tava virada pro guarda-roupa, com a cabeça escorada assim no guarda-roupa. E conversando assim com Cristo, e isso estava me dando uma paz, um alívio, sabe? Porque eu achava que o iluminado não podia sentir raiva, e como eu estava sentindo raiva, então eu estava cortando aquela relação de trabalho, e eu não ia mais ser uma iluminada, e não ia mais trabalhar para Cristo, eu só ia ficar ali na minha vida. Tudo bem, Gabi? E aí, o que aconteceu? A minha filha na hora falou assim, com voz de adulto, eu te escolhi porque você sabe rezar e sabe trabalhar. Aí eu disse, entendi, repete, filha. Aí ela repetiu, eu te escolhi porque você sabe rezar e sabe trabalhar. E aí, quando ela falou isso, ela tava séria, assim, olhando pra mim, virada no berço. Aí, depois, ela voltou a brincar. Mas ela falou com uma voz de adulto, bem direitinho, assim. E criança não fala com voz bem certinha, né?
Aí eu vi que era o meu mentor, que era Cristo. E aí eu disse, tudo bem. Então, assim, se tu quer que eu continue esse trabalho, eu gostaria que tu tirasse de mim essa raiva. Mas, se essa raiva não interfere no trabalho ou é útil para o trabalho, mantenha ela e me traz paz no coração. Porque eu não aguento conviver com essa culpa cada vez que eu sinto raiva. E aí tu cura isso em mim, ou se é pro trabalho, se eu preciso ter essa raiva, essa agressividade, só de repente preciso canalizar alguma coisa assim, só me traz paz pro coração, que é assim mesmo. Que expressar todos os meus sentimentos fazem parte, porque eu achei que eu não podia sentir raiva, que era um sentimento que ia ser abolido da minha existência quando eu estivesse no caminho espiritual. Mas quando ele disse isso, instantaneamente eu senti como Madalena se sentiu quando Jesus mandou buscar ela. E ele disse para ela, quem disse que você nunca mais ia pecar, nunca mais ia errar? E aí eu me senti assim confortada, sabe? Como parte, como essencial nesse trabalho. E aí eu aceitei. Eu disse, então tá, eu continuo mais um pouco, mas se eu pisar na bola de novo, a gente volta a conversar. E, né? Mas ele disse, eu te escolhi porque você sabe rezar e sabe trabalhar. E na hora de trabalhar eu sei, porque eu já fazia curas espirituais há muitos anos, né? Mas rezar... E aí eu disse, eu ainda conversando com Cristo, né? Sem falar. Eu disse assim, mas rezar? Então o que eu faço é rezar? E aí ele disse, sim, o que você faz é rezar. A verdadeira reza. E olha o que ele diz aqui, que eu estava lendo para você sobre a cura. Ó, tá escrito cura. E começa com o que eu falei para vocês. A oração tem ferramentas e testemunhas que fazem com que a subida íngreme seja mais gentil e mais segura, diminuindo a dor do medo e oferecendo conforto e as promessas da esperança. A cura é o testemunho do perdão e uma ferramenta da oração. Então, sim, como eu fazia curas, era a minha oração que curava, né? A invocação que eu fazia na minha oração que curava. Olha mais adiante o que ele fala. É sobre a causa da doença. É uma prova, aí ele diz o que é a causa da doença, né? É um sinal, uma sombra e um pensamento mau que parece ter realidade e ser justo, segundo os costumes do mundo. É uma prova externa dos pecados. Ai, tem uma criança aqui no prédio chorando, gente. Eu vou fazer uma técnica agora, aqui com vocês, e depois a gente volta a falar sobre isso, tá? Só um minutinho, só me dê um minutinho.
Olha, eu entrei no campo da criança, né? Ela tá achando que a mãe dela tá em algum lugar, ou saiu, ou alguma coisa. Ela quer a mãe dela. E o pai dela tá tentando acalmar. Olha que coisa, né? Mas tá tudo bem com ela, né? Ela já vai se acalmar. Gente, então assim, qual é a causa das doenças? É uma prova externa dos pecados internos, pecados entre aspas, internos, e dá testemunho de pensamentos incapazes de perdoar, que ferem e magoam o Filho de Deus. Então, o que é a doença? É a manifestação daquilo que tu considera consciente ou inconsciente um pecado, e tu precisa se punir na forma, e aí tu se pune na forma através de alguma doença. Olha só, tá? Curar o corpo, calma aí, é uma prova externa dos pecados internos e dá testemunho de pensamentos incapazes de perdoar, que ferem e magoam o Filho de Deus. Curar o corpo é impossível, e isso é demonstrado pela natureza breve da cura, entre aspas. O corpo ainda tem que morrer, e assim a sua cura apenas atrasa a sua volta ao pó, onde ele nasceu e ao qual vai retornar. A causa do corpo é não perdoar o Filho de Deus. Ele não deixou a sua fonte, e isso é claramente demonstrado na sua dor, no seu envelhecimento e na marca da morte que está sobre ele. Amedrontado e frágil, ele parece ser para aqueles que pensam que a sua vida está presa ao seu comando e atado ao seu sopro diminuto e instável. E um pouco mais adiante, o corpo pode ser curado como um efeito do verdadeiro perdão. Só isso pode dar a lembrança da imortalidade, que é a dádiva da santidade e do amor. O perdão tem que ser dado por uma mente que compreenda que ela tem que ignorar todas as sombras sobre a face santa de Cristo, entre as quais a doença deve ser vista apenas como mais uma. O que ele fez agora, o Filho de Deus tem que desfazer, mas não sozinho. O poder de curar é agora a dádiva de seu Pai, pois através da sua voz, com letra maiúscula, ele, com letra maiúscula, ainda pode alcançar o seu filho, lembrando-lhe de que o corpo pode passar a ser a casa escolhida por ele, mas nunca será a sua casa da verdade. Olha só, isso aqui explica como eu faço as curas espirituais. O corpo pode ser curado como um efeito do verdadeiro perdão. Eu não ensinei para vocês uma técnica de perdão, que você se perdoa por ser você e está vivendo essa situação? Que você se perdoa e se torna cada um dos envolvidos e se perdoa por ser cada um deles ou cada uma da situação? Não, vocês não percebem isso? Gente, uma mente crística é uma mente do Filho de Deus desperto, consciente de que é Filho de Deus e de que isso aqui é uma ilusão e de que a verdade é Deus e a verdade é o amor. Esse ser com essa consciência desperta consegue ter poder sobre as ilusões de pecado e de sofrimento do mundo. Então, assim, eu consigo, ao invocar a verdade, a manifestação, curar o corpo físico, o emocional, o energético, o das crenças, que é os seus pensamentos negativos. Tinha muita gente que ia lá no centro espírita com pensamento negativo, com coisa assim, com a mente atordoada, sabe? Eu tinha que limpar o mental e psíquico da pessoa.
Então tem muito isso. E tem ainda os acordos kármicos de dor e sofrimento que você faz antes de vir para cá e coisa e tal. Tudo isso eu consigo limpar. Mas tudo isso, quando você for Cristo desperto, você também vai conseguir. Os milagres não são só para alguns fazer. Os milagres são para todos que despertam, que acessam o Cristo interior fazer. Porque para ele isso se torna natural. É natural. A criança chorando, sofrendo, não é natural. Não é natural. É claro, gente, que eu não posso impedir todo mundo de sofrer, de viver as suas escolhas e as suas experiências. Eu tenho que respeitar o livre-arbítrio da pessoa de querer sofrer. E isso é bem doloroso no começo, quando a gente desperta. Mas depois a gente vai entendendo isso e não sente mais dor. Mas quando você sente, quando vem uma coisa para sua consciência e você sente de curar, você faz a cura. Poderia manifestar instantaneamente, assim como durante a minha jornada, muitas curas foram feitas de forma instantânea, remissão espontânea. Quando a pessoa não tinha impedimentos para aquela cura, ela recebeu e manifestou instantaneamente. Quando ela tinha impedimentos para aquela cura, que ela não queria curar ou não queria abrir mão de determinado perdão, de determinada coisa, a cura, ela recebia, a pessoa recebe sempre, porque eu recebo por ela e eu passo para o campo dela. Eu me torno a pessoa para fazer a cura, né? Eu me tornava a pessoa para fazer a cura. Então eu recebia a cura e passava para ela, plasmava no campo dela. Quando a pessoa estivesse pronta para manifestar na fisicalidade, ela se manifestava. Mas a cura dada, ela é sempre recebida, porque ela é de Deus para Deus, de filho de Deus para filho de Deus, entendeu? Quando é uma cura assim. Quando é uma cura dessas técnicas energéticas, elas modificam alguma coisa no teu campo energético. Quando é alguma coisa de crença mental, muda alguma coisa no teu corpo mental. Quando é no emocional, no corpo emocional, não é uma cura verdadeira. Por que não é verdadeira? Porque não vem do verdadeiro motivo que causou aquela doença. Que é o quê? Sentimento de separação. É uma autopunição. Olha aqui, eu me sinto pecador por ter esses pensamentos, por ter esses sentimentos, eu preciso manifestar de alguma forma. E aí você manifesta nos corpos interiores, né? Vamos dizer assim, nos corpos mais sutis, que é o emocional, o mental, o energético, até chegar no corpo físico, tá? E aí, uma técnica que cure só o corpo físico, ou só o mental, ou só o emocional, não vai te curar, tá? Não vai curar, não cura. Por isso que essas técnicas não curam, por isso que tu tem que fazer uma vida inteira de terapia, ou de constelação familiar, ou de reiki, tu tem que fazer uma vida inteira, porque não cura. Eu digo para os meus pacientes, né, quando atendia presencialmente, desde o primeiro dia que tu veio aqui, tu já tá curado. Todos os outros dias, eu só tenho tirado os impedimentos de tu manifestar a cura. Desde o primeiro dia. E aí, quando a minha vontade é mais forte do que a dele de doer, e eu convenço ele a não resistir à cura, né? A se abrir para o amor verdadeiro, a se perdoar, a deixar expressar aquilo que realmente causou aquela dor, e aí ele também manifesta a cura instantaneamente. Tem várias histórias, gente, tem infinitas histórias de atendimentos aqui. Essa semana mesmo, eu fui numa loja comprar umas coisas para as meninas, porque elas cresceram tanto que já não serve mais quase nada. E aí, uma das vendedoras, eu tinha conversado com elas, lá tinham 3 na hora que eu falei para elas, faz um mês. E aí, essa semana, ela veio me dizer, Ana, eu e a minha filha estamos fazendo todas as noites o EFT que tu ensinou. Só que agora, minha filha que tá querendo fazer sozinha. Ela tem 10 anos.
A menininha tem... Gente, eu adoro os adolescentes, os pré-adolescentes, porque eles se curam muito rápido, eles levam muito a sério e eles aprendem, eles se curam, eles veem que é bom e ainda ensinam os coleguinhas que estão passando por problema. Ou seja, eles naturalmente já são iluminados, tu vê? Eles aprendem uma coisa boa e já ensinam para os coleguinhas. Se nós fôssemos assim, a gente fica pensando, o que vão dizer, o que vão dizer, o que vão dizer. Não, as crianças são assim, é muito legal. Eu adoro trabalhar com as crianças, com os adolescentes, por isso. E aí ela se separou, né? A mãe dela se separou, o pai dela traiu, abandonou as duas e ela tinha muita raiva desse pai. Mas muito ódio desse pai, muita mágoa desse pai. Ela é uma guria muito boa, muito sensível. Tanto é que ela fez assim, a avó dela dá todas as manhãs café da manhã para um morador de rua que passa todo dia lá na casa da avó. Vó, toda manhã tu dá um pão e um café quentinho para ele. Toda manhã, pelo menos uma refeição digna por dia, esse homem vai ter. Tu faz isso por mim. E a avó tá lá todo dia dando café da manhã para aquele homem. Porque ele tem direito de ter pelo menos o café da manhã, uma refeição digna. Então ela é uma criança assim que realmente se importa com as pessoas. E quando o pai traiu a mãe, abandonou elas, ela se sentiu assim muito ferida pela mãe, por ela, né? Ela se sentiu traída, ela se sentiu muito magoada, muito ferida. E aí quando ela começou a fazer o FT, aquilo que eu ensino vocês a fazerem com as crianças, mesmo que eu sinta muita raiva do meu pai, eu me amo e me aceito plena e completamente. E aí ela foi fazendo os 9 pontos do FT, com tudo que ela sentia em relação ao pai. Ela chorava desesperada e ela teve catarse, essa menininha. Então ela vomitava, só que ela vomitava uma aguinha quente, sem cheiro, sem cor, sem nada. E ela queria continuar e continuava fazendo FT. E aí ela ficou uns 2, 3 dias fazendo FT e vomitando. E aí depois ela continuou chorando e tal, e fazendo FT, e hoje ela já não chora mais. Faz 1 mês que ela tá fazendo. E aí a mãe dela no começo ficou até com medo, né? Meu Deus, ela tá chorando e tal. E ela nem me falou, nem me ligou, nem me mandou uma mensagem para pedir uma ajuda, porque eu podia acabar com aquela catarse, né? Mas a menininha, olha o quanto de emoção essa menininha tava carregando. Imagina o que ia acontecer no corpo físico dela se ela não tivesse feito essa limpeza e tirado isso dela. Imagina quanto problema essa criança ia levar para a vida dela. Graças a Deus que eu apareci na vida delas, que elas fizeram essas técnicas e puderam elas mesmas fazer. Graças a Deus que elas mesmas resolveram fazer, porque a gente ensina muita coisa que a pessoa não faz. Então, olha só que coisa mais milagrosa. A minha amiga também, que a mãe dela fez um exame com problema de coração. Veio, eu atendi, 15 dias depois refez o exame, sumiu, desapareceu o problema do coração. O médico dizendo, meu Deus, mas o que aconteceu? Será que foi feito o exame errado? Não sei o que. E a Tamara, meu Deus, Ana, o que tu fez com a minha mãe? O que tu fez com a minha mãe? Só que ela me mandava mensagem enquanto eu tava trabalhando, e eu tava atendendo ainda pessoalmente, e aí eu não conseguia parar para responder a mensagem dela, né? Eu disse, meu Deus, Tamara, eu fiz tanta coisa na tua mãe. Ana, não, me diz o que tu fez com a minha mãe, me diz o que tu fez com a minha mãe. Eu não entendi o desespero dela. E aí ela me disse um dia, Ana, tu curou a minha mãe. A minha mãe tinha um problema sério no coração, tudo. O médico do coração viu o exame, deu positivo, foi atendida por ti, 15 dias depois ela refez o exame, não tinha mais nada. Como é que pode um negócio desse? Eu fiz a cura da ferida de alma dela, que estava manifestando no coração. Geralmente, problemas de coração é a ferida de alma manifestada no físico. Então, assim, quando a gente tem uma oportunidade de fazer um ritual, de fazer uma técnica de curar, gente, aproveitem. Eu faço também as curas coletivas toda última sexta-feira do mês, que é de graça. Eu só não ensino tudo que eu ensino para as pessoas no ritual. Põe frequência, tira frequência, porque esse conhecimento, a espiritualidade pediu para eu fazer, me autorizou a fazer, mas não ensinar. Então, eu não ensino.
né? O que eu ensino é para os meus alunos dentro dos meus cursos e dentro dos rituais, que eu faço os atendimentos mais profundos aí, porque a gente fica mais tempo, a gente fica 3 horas num ritual, né? E aí eu consigo fazer todo esse tratamento, todo esse atendimento, e ainda ensino a colocar e tirar frequência para a pessoa dar manutenção nela e na vida dos filhos dela. Então é muito legal isso. É muito legal. E eu quis trazer para vocês essa leitura da parte da cura de Um Curso em Milagres para vocês entenderem que a cura através do método da consciência crística, a cura através da consciência crística, que é o método que eu utilizo, que eu recebi da graça divina, que eu sou uma das únicas pessoas do mundo que tem autorização para fazer cura a partir da consciência crística, para usar o nome sacerdotisa crística. Essas curas, elas são curas que são naturais, completamente naturais para um Cristo desperto. Não é... vocês viram, e o mundo quis ensinar, que só os escolhidos, os raros, poderiam fazer esse tipo de cura. E eu tô te mostrando aqui que isso é perfeitamente possível, que isso é perfeitamente real, mas que exige a consciência crística desperta. Exige isso é pré-requisito para curar. Por quê? Porque Cristo, ele tá no 6º corpo. Ele tá, todos nós temos 7 corpos, mas o Cristo desperto, quando tu despertar a consciência crística, tu vai estar no 6º corpo, e tu tem poder sobre todos os corpos inferiores. Então tu tem poder de curar qualquer um dos outros corpos. É simplesmente isso. E no mundo, o perdão é necessário, e a cura é feita através de um perdão verdadeiro. Então, quando alguém fizer a técnica que eu ensino para vocês do perdão, instantaneamente a pessoa se cura. Eu ensino a fazer essa técnica, gente, para quem tem aquelas palpitações, como é que diz? Não é surto. Para quem tiver em surto, pode ter até surto psicótico, se a pessoa conseguir fazer a técnica, ela se cura na hora. Ela impede a possessão espiritual na hora. Se ela sabe fazer... se ela faz a técnica do perdão que eu ensino. Até isso. Qualquer coisa. Porque o que é um surto psicótico? É uma possessão espiritual. Né? Ou um distúrbio mental. Então, se tu invocar o perdão, se tu fizer o perdão verdadeiro ali, tu vai até curar um surto psicótico. Não tô dizendo que não é pra ir no médico, coisa e tal. Faz a técnica e procura o médico. Entendeu? Que nem a minha amiga. Eu nem sabia que a mãe dela tinha problema de coração, mas quando eu abri o campo e eu vi que ela tinha aquela ferida de alma, eu curei. Né? Eu fiz a cura da ferida de alma. A graça me ensinou a curar, eu fiz a cura. E aí eu sempre, gente, a ferida de alma, dependendo da profundidade que ela já tá chegando no coração. Eu vou dizer que quase todas as pessoas que eu fiz a cura da ferida de alma já estavam chegando no corpo físico. Já estavam manifestando problemas no coração. Né? Então, olha como é importante ter alguém que tem esse conhecimento, que tem esses dons, que consegue fazer isso. Eu quero que você seja assim também. Não vou dizer que você vai aprender a fazer cura de ferida de alma, mas com certeza, ao estar iluminado, ao estar Cristo desperto, ao manifestar a partir da consciência da unicidade, do amor incondicional, tu vai receber curas. E como curar? Tu vai aprender a fazer isso. Tá bom? Depois eu vou falar pra vocês qual foi a técnica que eu usei com o bebezinho que parou de chorar. Que essa eu ensino também nos meus cursos. Eu não ensino nos mais simples, né? Nos para leigos, mas nos cursos de formação de terapeutas que fazem a cura crística, eu vou ensinar. Tenho 67 técnicas de curas espirituais, crísticas.
Mas tem que estar Cristo desperto para poder ter poder de fazer a técnica. Porque se tu não tá Cristo desperto, tu não tá consciência una, tu não tem poder. Tu não tem poder. Tu pode fazer a técnica que for, tu não tem poder. Não faz nada, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é isso. A causa ainda é o desejo de morrer e vencer o Cristo, tá? Toda doença, ela é uma tentativa de dizer que tu não é o filho de Deus, que tu é pobre, pequeno pecador. É uma rejeição ao Cristo interior. Toda doença é uma rejeição ao Cristo interior. Então, toda cura é uma aceitação do Cristo interior. É isso que cura. E o que é o Cristo interior? A unicidade, a filiação divina, a unificação com o Pai, com os nossos irmãos. Por isso que eu não tenho medo. Quando eu fiz agora a cura dessa criança ali, do que ela estava sentindo, gente, foi curado o emocional dessa criança. Não foi só parar um choro. Eu não pedi para parar o choro dela. Não pedi nem um instante para parar o choro dela. Muito menos porque ela estava atrapalhando a minha live. Não, o sentir dela, o sentir daqui. Eu entrei no campo da criança e eu não tinha como continuar a live sem fazer isso. Entende? Então, muitas coisas acontecem que vocês nem sabem o que é que acontece. E quando você despertar, tudo isso você vai receber também. Por isso que eu disse, o despertar crístico, gente, ele não é para todo mundo. A iluminação espiritual não é para todo mundo agora. Ele é para todo mundo algum dia, mas ele não é para todo mundo agora. Nem todo mundo aguenta o culhão de ser Cristo desperto, entendeu? Porque tu sente o sentir de todos. Veio na tua consciência, tu sentiu. Só que tu tem o poder de Deus, tu tem a consciência de Deus também, tu tem a consciência do Cristo, então tu cura isso e tu não fica com essas dores. Às vezes pode ficar 1, 2, 3 dias. No começo eu ficava uns 3 dias, eu não sabia como limpar. Eu ficava uns 3 dias assim com os pensamentos das pessoas, do suicídio e tal. Eu ficava com os pensamentos deles. Eu via que eram os pensamentos deles porque não era meu. Só que tudo é meu quando eu sou Cristo desperto. Esse é o detalhe. Essa é a diferença. Tudo é meu. Hoje você está sujeito a pensamentos e sentimentos de toda a humanidade. Só que você acha que são seus. E nem todos são seus. E quando você aprender a curar esses pensamentos, você vai curar esses sentimentos, você vai curar. E aí você vai ficando cada vez mais livre, cada vez mais leve. Oi, Sil, tudo bem? Vocês vão ficando cada vez melhores, cada vez mais em paz. E é uma paz verdadeira. E vão ajudar toda a humanidade também, que é uma coisa maravilhosa, né? No ritual, eu só ensino vocês a colocar e tirar a frequência. Para quê? Para que você possa manifestar na Terra aquilo que você realmente deseja. E eu ensino o que você realmente deseja, que não são os teus desejos de ego, e sim os teus desejos de alma, os teus desejos de Cristo, os desejos de Deus para você. Então, tudo isso é feito no ritual. Essa semana veio uma amiga minha, uma moça aqui, que ela tá se mudando, e ela disse assim, Ana, eu tenho depressão desde que eu tenho 6 anos e eu tenho consciência, eu quero me matar. E isso eu sempre tive em todas as vidas que eu acessei. Ela também é uma terapeuta, uma médium e tudo mais. E eu sempre tive isso. Um dia eu tava lá na tua casa e tu simplesmente disse, eu vou tirar isso de ti, tu quer que eu tire? Eu perguntei. Aí ela disse, sim, eu quero que tu tire. E aí eu tirei. Ela disse, Ana, desde aquele dia, já faz 2 anos, eu nunca mais tive depressão. Eu nunca mais tive pensamento de depressão, pensamento suicida, tristeza, dessas tristezas que eu tinha. Eu nunca mais tive isso. Nunca mais. E agora eu quero tua ajuda, porque eu tô com um problema com prosperidade. Sempre que eu tô avançando, acontece alguma coisa e eu caio. Quando eu tô começando a ganhar um pouco mais, acontece alguma coisa e eu não me sinto merecedora, eu não ganho a corda tudo, eu fico pobre de novo. Então eu tinha um dinheiro,
Acontece um monte de coisa, eu perco aquele emprego, eu perco aquela oportunidade, eu perco aqueles clientes, as pessoas não me pagam, acontece algum problema e eu acabo ficando sem dinheiro. Eu quero que tu cure agora a minha prosperidade. Aí eu disse, tá bom. Aí eu fiz a mesma coisa que eu fiz naquela questão da depressão. Quando a pessoa realmente quer e tá pronta, ela recebe na hora. E aí eu fiz isso e fiz na conversa dela pelo WhatsApp. A gente tava conversando. E na hora que a gente tava conversando, eu já fiz a cura dela. Aí ela veio aqui, quinta-feira, almoçar comigo. E aí ela disse, Ana, tu não vai acreditar. Eu recebi um contrato para me mudar para São Paulo. E ela vai me pagar um salário bom. E eu vou morar lá em não sei aonde. E vou fazer não sei o quê. E já tem escola para minhas filhas e não sei o que, não sei o que. Ela diga, olha o que aconteceu. Aí eu digo, eu só dou risada, né? Que eu digo, eu não sabia o que ia acontecer na vida dela, tá, gente? Eu não sabia. Mas olha só. Então agora ela tem um contrato que ela vai receber todo o mesmo valor, ou seja, vai garantir a subsistência dela, da filha dela e ainda ter um dinheiro a mais e ainda vai poder atender como terapeuta com todo o trabalho que ela faz. Então, olha que incrível isso. Tipo assim, eu fiz a distância pelo WhatsApp ali, ela tava me contando, eu já fiz ali. Tirei, coloquei as frequências de prosperidade e deu. Eu disse, não, isso aqui tá eliminado. Acabou. Acabou isso na tua vida. E acabou. E aí se abriu muitas oportunidades. Alguém lá de São Paulo fez uma proposta para ela. E aí ela vai para lá. Olha que coisa. Então, assim, não queira pedir para Deus como ele vai fazer as coisas. Tu quer prosperidade? Tu quer uma vida digna, tu realmente quer, tu realmente agora tá se sentindo merecedor disso, ótimo, então isso vai acontecer. Eu, por exemplo, eu sempre fui de classe média, mas a gente sempre meio viveu que nem pobre. Mas meus pais sempre tiveram bens, tiveram prédio, casa na praia, terreno, fazenda, tudo. Mas a gente sempre viveu meio que nem pobre, porque eles vêm de famílias muito humildes, que eles não tinham nem calçado no pé quando eles eram crianças, sabe? Então, eles vêm de uma família muito humilde, que também tinha terras e tal, mas também viviam como pobres. E era mais difícil conseguir os bens materiais, até o chinelinho para as crianças, eles não tinham chinelinho, eles iam na geada, gente, com o pezinho no frio, né? Às vezes, se tinha um chinelinho, botava quando chegava na escola, para durar mais, aquela coisa toda, né? Então, tem cada história, assim, eu conheci a casa onde meu pai nasceu, era uma casa de terra, assim, de chão de terra. Então, era uma outra realidade completamente diferente. Ele conta as histórias, contava, né, que meu pai já faleceu, ele contava as histórias de que eles iam ver TV, quando eles se mudaram mais para perto da vila, eles iam, que aí já tinha uma outra casa bem melhor, que era até a casa da minha avó há pouco tempo atrás, que faz poucos anos que foi reformada, mas era bem legal a casa, que já era uma casa bem grande, toda a família sempre se reuniu lá, uma casa de madeira, mas bem grande, bem boa, assim, com um porão embaixo, a gente ficava olhando as frestas embaixo, assim, quando a gente era criança, e tinha sótão, tudo. E aí, quando eles eram pequenininhos, eles iam na vila, e quando eles viram a TV pela primeira vez, nossa! E aí, quando eles viram um carro pela primeira vez, gente, eles diziam, meu Deus, ele anda sem cavalo, é uma carroça que anda sem cavalo, e eles não conseguem entender como é que a carroça andava sem o cavalo. É muito legal, assim, ver as histórias que meu pai contava, né? Porque é uma realidade que a gente parece que faz muitas vidas, e não é, foi a realidade do meu pai, da vida do meu pai, provavelmente também da realidade da minha mãe. Então, assim, os pais de vocês podem ter uns que viveram na cidade, outros que não, mas eles viveram uma realidade totalmente diferente da tua. Assim como a minha realidade é diferente da das minhas filhas. Elas pedem pro Papai Noel, o que elas pedem pro Papai Noel, elas ganham. Eu negocio, né? O que elas podem pedir pro Papai Noel, não. Elas querem pedir um celular. Celular não autoriza elas a pedirem pro Papai Noel, entendeu? Mas, porque eu acho que elas são muito novinhas para ter celular.
Então, tem muitas coisas assim, mas elas têm um poder de manifestação, gente, instantâneo. Elas têm um poder de manifestação instantâneo, né? Elas não veem dificuldades. E elas são puras e elas dizem que tem que ajudar as pessoas se ele não tem café da manhã. Elas não me deixam deixar comida para as pessoas se a comida não tá boa, se a comida é vencida, eu tenho que botar fora. Eu não posso dar para ninguém. Então eu tenho que deixar uma comida boa para as pessoas, para doação, para os animais e tudo mais. Olha só. E elas têm razão. Né? E a gente não aprendeu assim. O que eu quero dizer para vocês assim? Gente, Deus não fez a gente. Hoje de manhã eu tava falando também com o rapaz que veio montar a minha sapateira nova. E aí já colocou meus quadros. Eu tava falando para ele e eu vi que ele tinha um poder de manifestação instantânea por uma coisa que ele me falou, né? E aí eu disse para ele assim, olha, já que tu tem esse poder, né, que ele tava me contando na pescaria, ninguém pescava e ele pescava, porque ele entrava no mar e já começava a rezar. Deus, eu quero um peixe médio e um peixe bem grandão. 3 peixes tá bom, mas eu quero um bem grandão. E aí ele pescava os peixes que ele queria. Aí ele sempre pescou, porque ele entra no mar e ele reza, diz ele, né? E ele pede as coisas para Deus e Deus dá. Eu disse, bom, então assim, ó, o que tu quiser, tu pede. Não é só para peixe que Deus atende. Já que tu tem um bom poder de manifestação, significa que tu tem um coração bom, um coração puro, e o que tu pedir para Deus, ele vai te dar. Tu quer um pavilhão, que ele paga aluguel do pavilhão dele, que ele faz móveis, né? Eu disse assim, pede para Deus teu pavilhão. Deixa ele te dar. E se tu vê um pavilhão, como tu gostaria, diz, nossa, eu gostaria de um pavilhão tipo assim. E deixa ele te dar. Professor Hélio Couto não diz isso? Se tu quiser um carro e quiser tu comprar o carro, quantos milênios vai demorar para te economizar e tal e comprar o carro? Por que tu não pede para Deus te dar? Só que tu tem que se sentir merecedor e acreditar que isso é possível. Mas eu ensino tudo isso direitinho no ritual, já ensinei aqui em milhões de lives também. Amanhã a gente vai tirar as resistências a essas manifestações instantâneas, tá? Vai ser muito, muito lindo. Tanto é que eu nunca usei um nome, o Ritual dos Milagres, e a espiritualidade pediu para eu colocar, não, põe, esse vai ser o Ritual dos Milagres, porque ele vai ser milagroso. Então, aproveitem, inscrevam-se, é a última chance agora, até a meia-noite, a Gabi vai estar recebendo as inscrições de vocês, o link tá lá no grupo, na bio do meu Instagram, você acessa lá o grupo, tem o link, dá para pagar em quantas vezes tu quiser lá no cartão. E dá para fazer em 10 vezes se tu quiser, 40 pila. Então aproveitem a oportunidade. Se vocês soubessem o que faz esse ritual, vocês... Eu tava falando isso justamente para Alice essa semana, eu disse assim, nem todo o dinheiro de uma pessoa desta vida e de todas as vidas pagariam o que valeria esse ritual. De tão forte que ele é na vida de uma pessoa, de tão milagroso, libertador. Gente, liberta todos os teus karmas, todas as vidas passadas, as futuras gerações, esta vida. E te reseta geral. E ainda te põe frequências crísticas. Então, penso que é de maravilhoso esse ritual. Só vai lá e faz, aproveita essa oportunidade. Eu não sei até quando a espiritualidade vai me autorizar a fazer esse tipo de rituais. Esse foi um pedido meu para a divindade, porque eu sei que o protocolo de cristificação não são todos que vão fazer. Eu já tiro isso aqui no chão violeta. Porque ele exige um grau de doação, de querer buscar o Cristo, de querer buscar o reino dos céus acima de tudo, né? E não é todos que querem isso, muitas pessoas só querem resolver a própria vida neste momento, que tá muito pesada, tá muito dolorosa, é muita doença, é muito problema financeiro, é muito problema de relacionamento. Então esse ritual veio como uma resposta de Deus, da divindade para mim, por um pedido que eu fiz de poder ajudar
a amenizar o sofrimento humano. Então isso te liberta do sofrimento, para que tu possa resetado começar uma nova criação da tua vida, umas novas manifestações, escolher de novo, dessa vez no Cristo, e fazer uma vida boa para você e para sua família. Então esta é a intenção disso, porque não tinha como libertar os grupos familiares, não tinha como fazer, não passar o sofrimento para as futuras gerações, não tinha como te libertar dos karmas do jeito que estava a vida, estava muito moroso o processo. Então eu pedi para a divindade eu disse, por que eu não posso receber uma coisa rápida? Eu tenho que só receber um protocolo de 150 dias. Por que eu não posso receber da divindade uma coisa rápida, que possa ajudar de forma rápida? E aí eles me deram esse presente, que para mim é um presente. Aprender a curar é um presente para mim. Eu me sinto lisonjeada cada vez que eu recebo da graça uma outorga de poder, uma outorga de cura. Então, cada vez que a divindade me autoriza a curar, me ensina a curar alguma coisa, eu me sinto completamente lisonjeada. Porque eu sei que... Eu fico muito feliz, vocês não têm ideia. Eu fico muito feliz. Porque eu sei que o sofrimento é desnecessário e não é vontade de Deus, então eu fico muito feliz, muito feliz, muito feliz. Quando eu vejo que existem coisas que eu faço, que eu recebo da graça, que eu tenho autorização para fazer, para usar, para manipular essas energias, essas forças, porque não são energias, eu não trabalho com energias, eu trabalho com a consciência crística. Então, quando eu tenho autorização para usar a consciência crística para ajudar o Filho de Deus, gente, isso para mim não tem preço. É muito legal isso, tá? Um beijo, até amanhã, nos vemos. Contei muitas histórias para vocês, porque eu sei que as histórias ficam na tua memória, ficam no teu subconsciente e você vai lembrar delas. Muito do que eu lembro, até porque eu sou historiadora, eu nunca decorei datas. Eu sempre soube como aconteceu as coisas, porque eu lembrava que um fato sucedia ao outro, por causa das histórias. Então, as histórias, elas vão ficar ali no teu subconsciente, elas vão manifestar, e uma hora você vai expressar tudo isso que você recebeu aqui. Que tem muitos níveis de entendimento, muito além das palavras, tá? Então, receba com amor, venha para os rituais, participe, porque eles são maravilhosos, tá? Um beijo e a gente se vê amanhã, tá bom? Eu tô bem ansiosa. Tu vê, né, que do nada o cara veio aqui instalar minha sapateira e umas coisas. Ele disse, não, eu instalo os quadros pra ti, porque são bem grandes os quadros que eu comprei. Gente, quase, eu ia comprar um maior que a parede da sala. E eu comprei um gigantesco. E vocês vão ver, é lindo, lindo. Já dei um spoiler aí nos meus stories. Mas é maravilhoso esse quadro de Cristo. Maravilhoso. Lindo, 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 lindo. Minhas filhas nem viram ainda, vão ver só amanhã. Maravilhoso, gente. E eu vou fazer o ritual amanhã com esse quadro de fundo. Eu acho que era esse o pedido da divindade, né? Eles me orientaram até no que vestir nesse ritual. Nunca me pediram nada assim sobre o corpo, sobre... Né? E dessa vez eles me orientaram até no que vestir no ritual. Então, espero vocês amanhã no Ritual dos Milagres. Um beijo. Quem estiver vendo esse vídeo no futuro, esse Ritual dos Milagres é o ritual que vai estar à disposição para venda no link do meu Instagram. Você vai acessar lá Ritual dos Milagres. É esse ritual que você vai comprar e vai poder fazer ele quantas vezes tu sentir de fazer. Ele é um ritual atemporal, não tem tempo e espaço. O momento em que você acessar o ritual, você é levado para a dimensão crística, onde não existe tempo nem espaço, e é lá que é feita as curas, tá? Por isso que ele tem poder eternamente, tá bom? Um beijo e até amanhã.